Vamos lá então, minha gente. Nós estamos há algumas semanas estudando a série que leva este nome, O que Hollywood Destruiu. E como nós temos falado, não é uma série de estudos sobre cinematografia ou coisas do tipo. É uma análise da cultura secular, ou seja, da cultura que é proposta no mundo afora, especialmente pela indústria do entretenimento. Então a gente olha para filmes, a gente olha para séries, a gente olha para música, a gente olha para várias plataformas aí e a gente tenta absorver, ou melhor, entender, avaliar um pouquinho do que é proposto, das ideias propostas, para que a gente consiga ser um pouco mais maduro na nossa avaliação do mundo ao nosso redor e a partir de uma ótica cristã a gente saiba responder aquilo que é errado ou aquilo que é certo. Então, esses são os objetivos aí da série que a gente apresentou algumas semanas atrás, que são 3. Em primeiro lugar, identificar os pensamentos, tendências e propostas da cultura secular na indústria do entretenimento de massa, como eu falei para vocês, envolvendo cinema, TV, música, Netflix, Spotify, tudo que você quiser colocar no pacote aí. Segundo lugar, avaliar biblicamente algumas das ideias apresentadas nos filmes, séries, programas de TV e músicas seculares da contemporaneidade. Então captar a ideia e avaliar biblicamente se aquilo está certo ou está errado. E aí a gente vai desenvolvendo filtros e uma sensibilidade maior para aquilo que é apresentado para a gente. E em terceiro lugar, responder pessoalmente. Então é uma análise mais particular que vocês fazem, eu só direciono cada um. Mas é responder pessoalmente sobre a influência da cultura secular em nossa vida cristã, percebendo perigos, tomando atitudes e levantando defesas. Então é aquilo, a gente avalia, olha aqui esse tipo de música sertaneja universitária. Cara, eu ouço muito sertanejo universitário, eu ouço tanto sertanejo universitário sem filtro, que eu estou começando a pensar como a dupla sertaneja universitária, estou começando a pensar em ir pra balada, estou começando a pensar em curtir a noitada, em trair minha namorada, meu namorado, em sair com a galera, e isso está entrando na minha cabeça, eu não estou vendo problema. Opa! Então você vai responder a isso que foi apresentado, em como você pode mudar isso. Vai ser a sua resposta. Espera aí, eu estou errado, a Bíblia condena tudo isso. Então como é que eu posso mudar? Cara, eu estou vendo muita série, eu estou começando a imitar os personagens da série, eu estou começando a agir como eles. Opa, ele está errado isso. Então você vai avaliar isso pessoalmente, individualmente e tomar as medidas cabíveis. Nós orientamos aí a nossa série a partir desses 3 comandos que Tessalonicenses dirige aos crentes. Então, essa série é importante porque nós, em tudo que fazemos como crentes, nós temos que avaliar tudo, nós temos que aprovar aquilo que é correto, nós temos que aprovar aquilo que é certo à luz da palavra de Deus, comparar e aprovar, e nós temos que nos afastar daquilo que é errado. E isso envolve não só doutrinas erradas, como era o alvo imediato do texto de Tessalonicenses, mas isso envolve tudo que nos cerca, tudo aquilo que é apresentado para a gente. Então esse é o nosso ponto de partida. Semana passada a gente começou a recapitular algumas coisas que foram faladas anos atrás, da primeira vez que essa série foi apresentada, e a maioria das pessoas... Opa, som. Acho que soltou ali. Acho que está com mau contato ali, eu acho. Eu acho que é o cabo, Guimel. Som. Foi, estabilizou. Mas acho que não é, acho que é aqui mesmo, Guimel. Não precisa mexer lá em cima, não. Eu vou tentar mexer pouco o cabo, apesar de eu achar que eu não vou conseguir. Mas acho que é porque aqui dentro ele está muito esticado. Deixa eu colocar um pouquinho para dentro. Pronto. Então, lá, anos atrás, quando essa série foi apresentada pela primeira vez, a gente tratou de alguns conceitos que eu estou reapresentando para vocês. Para muita gente é novidade, para a maioria é novidade, mas para algumas pessoas que já viram a série anos atrás, vocês vão lembrar de uma coisinha ou outra, mas isso é importante para a gente ter todo mundo o mesmo ponto de partida e falar a mesma língua, e aí a gente construir em cima disso. Então, na semana passada a gente recapitulou um pouco da estratégia de Hollywood, lembrando que quando eu falar de Hollywood eu não estou falando só da indústria do cinema. Vocês têm que pensar de modo mais abrangente, tá bom? É só um termo geral que a gente escolheu usar aí. Então, como que a gente percebe o modus operandi, as ferramentas, o modo como essa indústria trabalha para colocar na nossa cabeça os ideais que eles querem apresentar? Então, nós vimos aí 3 ferramentas, são 3 S's.
Aqui Hollywood usa para nos convencer da sua cultura. Nós vimos que Hollywood usa de seleções, então Hollywood sempre recorta a parte bonita das coisas a fim de apresentar uma narrativa agradável, uma narrativa que mesmo pecaminosa não conta as consequências daquilo de errado. Então Hollywood fala que o adultério é algo bom, que você se realiza, que você focar só no seu trabalho, só na sua carreira é uma coisa boa, é uma coisa promissora. Ou que você focar em ter relacionamentos X ou Y, focar na sua identidade sexual, tudo isso daí é excelente. É um recorte que eles fazem, sempre deixando de fora a parte feia, sempre deixando de fora as consequências ruins disso. Outra ferramenta que Hollywood usa são as sensações. E a gente viu que, apesar de estarmos falando aí de estímulos visuais na maior parte da nossa série, a gente está falando sobre filme, série e tudo mais, a gente falou que, mesmo sendo um apelo muito mais visual, isso acaba envolvendo o nosso ser de modo muito intenso, porque tudo aquilo que nós vemos nos impacta de modo muito mais forte. A visão tem um impacto muito grande sobre nós. Aí a Helena até fez um merchandising aí da coloração pessoal, aquela coisa toda, falando que a primeira imagem é a que fica, como que é lá, Helena? Você falou? Aí, viu? Solteiros, isso pode explicar muita coisa. Viu? Isso pode explicar muita coisa. Então, se você quer melhorar seu status civil, procure a Helena, para você fazer ali alguns servicinhos e quem sabe você pode melhorar esse índice aí, né, Helena? Dá um upgrade aí, né? A Helena já está atendendo em São Paulo, diga-se de passagem, né? Mais fácil. Então você vai ter lá sua cartela de cores e tudo mais, a cartela grande, pequena. O Vitor pode te ajudar, porque o Vitor já fez coloração pessoal e ele manja aí dos esquemas também. O Vitor é o quê, Helena? É um outono suave? O que ele é? Outono quente. Você olha para o Vitor, você vê que ele é um outono quente. Né? Então, para vocês verem aí como isso realmente é importante. Mas brincadeiras à parte, de fato, tudo que é visual causa um impacto muito grande na gente. E a indústria do entretenimento usa e abusa disso, mas não só disso, tem outros estímulos também. Como eu tenho falado e eu vou continuar falando, existe agora uma tendência muito grande da pornofonia, que é a imoralidade sexual por meio de músicas. Não é algo que você vê, não é a pornografia, é a pornofonia. Você ouve músicas sensuais, Despacito, aquelas músicas da Anitta, tudo aquilo lá tem uma apelação, um apelo sexual muito forte. O que é aquilo? É um estímulo da indústria para que você seja alguém imoral, alguém que banaliza o sexo. Então são as sensações, a exploração dos sentidos. E a terceira ferramenta que a gente viu aí é os sonhos, ou são os sonhos, que nada mais são do que expectativas que a indústria coloca, padrões que essa indústria coloca e não correspondem à realidade, acabam nos frustrando, acabam nos desviando daquilo que deve ser nosso alvo, tirando os nossos pés do chão. Hoje, eu quero propor para vocês que nós caminhemos em mais um episódio da nossa série, então é o nosso episódio 2, apesar dessa ser a terceira aula sobre esse assunto, o episódio que estamos tratando é o 2, porque o primeiro foi só uma introdução ali. Mas eu quero investigar um pouquinho. Eu quero traçar com vocês um pouquinho algumas informações adicionais sobre esse modus operandi que a gente está falando, sobre o modo como essas coisas funcionam. Quando você faz uma investigação, quando você trabalha aí com algum tipo de crime ou coisa e tal, você precisa rastrear a origem daquele crime, o responsável por aquele crime, onde aquele crime ocorreu. Basicamente o que você faz no detetive, foi o fulano na sala de estar com o candelabro por inveja. Você tem que investigar essas informações para ter um quadro mais completo e saber o que está acontecendo. E hoje a gente vai fazer isso. A gente já viu as ferramentas que Hollywood usa na semana passada e agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais para ter uma visão mais abrangente, para ter um conjunto de informações maior. Então, vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de filme. São os filmes, meu francês está muito enferrujado, na verdade ele é inexistente, mas o Júlio, você tem alguma coisa de francês, não tem, Júlio? Noir, né? Tem que ter o noir, tem que ter esse noir, a croissant, a bazour, tem que fazer assim, né? Então são os filmes noir. Júlio, me corrija se eu estiver errado, mas noir significa preto. Em francês, viram? Não é tão ruim assim meu francês, né? Mas esse tipo de filme não é um filme que nos agrada muito,
não sei se você já assistiu um filme assim, mas geralmente é aquele filme que passa no Telecine Cult, aquela coisa, aqueles canais que ninguém assiste, né? E esse tipo de filme é aquele filme que é todo em preto e branco, ele geralmente tem uma temática investigativa, ele tem umas características muito fortes, né? Um contraste muito grande de luz e sombra, é uma coisa meio sinistra, né? Tem aquela coisa meio fantasmagórica às vezes, aquele ambiente meio de um crime, toda aquela esfera, né? A temática geralmente é investigativa, crimes, isso ganhou destaque na década de 40, na década de 50. E é curioso observar que as personagens femininas nesse tipo de filme, elas geralmente elas são personagens que você tem que identificar se elas são mocinhas, se elas são vilãs. Então é um tipo de filme que tem toda uma estrutura muito característica. E o que eu quero propor para vocês hoje é que a gente, num tom investigativo, a gente caminhe por essa estrutura que a gente tem avaliado, e destaque algumas coisas ali, alguns elementos ali, percebendo quem é o vilão da coisa, percebendo qual é o contexto da coisa, quase que como detetives, como se todos nós estivéssemos em um filme noir, tá? Um filme noir. Então, essa é a minha proposta para a gente pelo menos começar a fazer isso hoje. Então, quem já está de preto e branco aí, a Amanda está de preto e branco, preto e azul, né, na verdade. O Júlio aqui também está de preto e azul, está todo mundo de preto e azul aqui, o Naka está de preto e azul, a Letícia está de preto e azul, a Guima está de preto e azul também, um azul escuro aí, o Riad também está de preto e azul, vocês combinaram? Enfim, é preto e branco, a Sofia está de preto e branco, a Sofia está no ar, Quem tá? A Esther também está no ar. Ok, eu não estou nada no ar, estou todo de azul. Mas vamos entrar então nessa esfera investigando ou fazendo 3 perguntas sobre Hollywood. Quais são essas 3 perguntas que eu quero fazer com vocês, olhando aí para alguns textos bíblicos, a gente entendendo um pouquinho mais sobre esse contexto que a gente está estudando, sobre essa indústria, né? Sobre essa filosofia secular que é apresentada para nós. Então, as 3 perguntas estão aí. Em primeiro lugar, onde Hollywood começou? E a gente vai ver isso a partir de Gênesis 3, dos versículos de 1 a 7, é o relato da queda. Nós vamos ver quem comanda Hollywood, não dá para vocês verem muito bem ali a imagem, mas é o clássico Don Corleone no Poderoso Chefão. Se você não assistiu o Poderoso Chefão ainda, assista, filmaço, longo, lento, mas muito bom. Vale a pena você ver. Quem gosta de Avengers, assim, só essas coisas hoje, não vai ver a arte do Poderoso Chefão. Mas é muito bom, vale a pena assistir quem não assistiu ainda. A gente vai ver quem é o Don Corleone de Hollywood, quem é que comanda esse sistema maléfico, maligno, de uma cultura contra Deus, de um modo de pensar contrário a Deus. E por fim, a terceira pergunta é qual é a matéria-prima de Hollywood? Ou seja, Hollywood se alimenta de quê? Qual é o subsídio que Hollywood usa, a matéria-prima, como eu coloquei ali, que faz com que a máquina gire? Como que Hollywood tem os seus adeptos? Por que há esse interesse? Por que a gente muitas vezes ouve essa propaganda e cede a essas ideias? Isso aí a gente vai ver no terceiro ponto. Então são essas 3 perguntinhas, cada perguntinha orientada por um texto, sem mistério, a gente vai vendo cada uma delas devagarinho e a gente vai interagindo aqui, trazendo alguns exemplos, conversando sobre isso. Então eu espero que vocês vão me acompanhando e lembrando de filmes, séries, músicas, coisas assim que se enquadrem naquilo que a gente vai falar aqui. Então, primeira pergunta, onde Hollywood começou? Quando vocês veem aqui o texto de Gênesis 3, vocês já percebem a resposta, que Hollywood começou no Éden. Abram lá o texto, então, de Gênesis 3, vamos explorar um pouquinho esse texto. É um texto conhecido, é um texto que a gente sempre volta para ele, em várias temáticas que a gente estuda, vários tipos de estudo, temas de estudo que a gente aborda, a gente volta para o texto de Gênesis, porque ele apresenta um padrão que é repetido até hoje. O que a gente vê no relato da queda, que nós acreditamos que é um relato literal, nós não acreditamos que a serpente é uma figura de linguagem, ou que a serpente era só um símbolo e na verdade estava falando de outra coisa. Não, nós acreditamos que a coisa aconteceu exatamente como está escrito aqui, é a literalidade do texto de Gênesis. E nós temos aqui a queda do homem, nós temos aqui como o pecado entrou no mundo e trouxe desgraça para todos nós. Só que o modo como isso aconteceu
lá em Gênesis, de alguma maneira continua se repetindo hoje, inclusive na indústria do entretenimento, inclusive na apresentação dessas ideias. É isso que a gente vai ver olhando para esse texto. Então, Gênesis 3, versículos de 1 a 7, você vai reparar aí que Satanás é quem foi o primeiro diretor. Satanás foi o primeiro produtor de Netflix, de HBO Max, de Amazon Prime, seja lá o que você pensar aí. Sem cinema, sem Netflix, sem câmera, o diabo foi quem lançou os fundamentos dessa visão de mundo contrária a Deus que é apresentada para nós em filmes, séries e músicas e tudo mais. Então, olha aí para o texto, acompanha a leitura aí comigo e vamos ver como isso aconteceu. O texto diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui você tem o primeiro episódio da temporada da desgraça da humanidade, da primeira temporada da desgraça da humanidade, é quando o pecado entra no mundo. Então, onde Hollywood começou? Aqui. Onde que essa propaganda contra Deus, contra a palavra de Deus começou? Não foi anos 90, anos 2000, não foi com o cinema contemporâneo, não. Começou lá atrás e desde o Éden até aqui você só mudou algumas coisinhas, algumas abordagens, mas o cerne continua o mesmo. Então, é interessante você observar, por exemplo, que isso tudo acontece, o fato disso acontecer no Éden, isso tudo acontece em um ambiente que era perfeito. Em um ambiente que não tinha, o pecado ainda não tinha entrado na humanidade, não fazia parte da realidade do homem. A própria criação, ela não tinha sido amaldiçoada ainda. Você tem um ambiente de perfeição, mas mesmo no ambiente de perfeição, o mal estava atuando. Satanás estava lá, fazendo uso de uma serpente, que o texto fala que era o mais astuto, o mais sagaz dos animais. Não que a serpente não fosse boa, não que o diabo tenha criado a serpente, mas a serpente, você sabe pela própria, pelas visitas no zoológico que você faz, pelo que você estudou em biologia, se é que você estudou sobre répteis, serpente é um réptil, né? Obrigado, Nicolas. Vocês já viram que eu não estudei sobre isso, mas é o tipo de coisa que você estuda e você sabe que serpente é um bicho ruim, por isso que eu não gosto de cobra. Cobra é um bicho traiçoeiro. E desde a antiguidade, a gente sabe que as serpentes, elas são associadas ao mal. Então, eu respeito muito isso, porque para mim faz todo sentido. E não é à toa que o diabo usou uma serpente. O diabo não usou um leão, o diabo não usou um cachorro, o diabo não usou nada, ele usou uma serpente. Então, eu fico longe de serpentes e recomendo que vocês façam o mesmo. E aqui, o que a gente percebe é que, mesmo no ambiente de perfeição, você tem o diabo atuando ali. E isso, olhando para o ambiente, nos lembra que contextos de santidade, contextos de zelo, contextos de responsabilidade, contextos de compromisso, não inibem a ação do mal. Na prática, isso significa que você pode estar aqui na igreja, onde tem uma boa doutrina, onde há zelo pela santidade, disciplina bíblica, você pode estar com amigos zelosos, mas isso não inibe a ação do mal. Tanto que nas palavras de Jesus existe o joio e o trigo. Existem incrédulos infiltrados no meio dos crentes e a gente às vezes não consegue discernir, assim como não dava para discernir o joio do trigo. Então é importante que, ainda que nós estejamos à vontade na igreja, ainda que nós estejamos tranquilos, protegidos dentro do nosso aprisco, é fundamental que você tenha sempre uma postura vigilante, porque em algum momento, nesse ambiente de perfeição, nesse ambiente de santidade, você pode se ver cercado por más influências, amizades ruins. O seu grupinho pode estar dentro da igreja. Você fala, não, se está dentro da igreja está tranquilo. Errado. Dentro da igreja pode ter amizade ruim para você. Pode ter gente errada. Pode ter gente que lá na frente vai dar bucha e você tem que manter os seus
alarmes ligados, os seus alertas ligados, para que você não seja iludido com a ideia de que aqui eu não tenho que ter guardas, aqui eu posso ficar tranquilo. É claro que se você mantém uma vida de santidade, uma vida zelosa pela palavra de Deus e tudo mais, é claro que a sua vida cristã vai te proteger muito mais aqui nesse contexto do que aconteceria lá fora no mundo. Mas o que eu quero dizer é que o ambiente onde Hollywood começou, onde essa proposta anti-Deus começou, era um ambiente sem pecado. E ainda assim Satanás estava agindo lá. E Satanás pode agir no meio de pessoas que estão ali convivendo na igreja também. Então esteja atento às amizades que você tem, aos papos que você tem, mesmo dentro da igreja. Outra coisa que a gente aprende, olhando de modo geral para o texto, é que o diabo não precisa de efeitos especiais, o diabo não precisa de computação gráfica, o diabo não precisa de um sistema de som Dolby 5.1, não sei o que lá. O diabo não precisa de nada muito tecnológico para convencer as pessoas da sua proposta. O que o diabo faz aqui? Ele simplesmente fala. Não é a conversa não é uma coisa material, não é dinheiro. O diabo não chegou para ela e falou: te dou milão se você comer o fruto. Não, ele não fez nenhuma proposta material, ele simplesmente bateu um papo. Algo que não carece de tecnologia, algo que não precisa de nenhum tipo de investimento super pesado. E por que isso é importante? Para você saber que o mal não está necessariamente atrelado a tecnologias, esse tipo de coisa. Ah, não assisto mais TV porque TV é do diabo. Não tenho TV em casa porque TV é o canal do diabo. Não necessariamente. O diabo não precisa disso. É claro que o diabo pode fazer uso disso também, mas o diabo não precisa disso. E no passado, antes de existir a pornografia no computador, antes de existir a imoralidade nas revistas, o diabo já fazia isso de outras formas. Já existiam casas de show, já existia imoralidade dentro da família, entre grupos de pessoas. O que acontece é que você não precisa de tecnologia para promover o mal, e esse texto mostra isso para a gente. Então, claro, você tem que usar a sua tecnologia com sabedoria e tudo mais, mas você não pode demonizar a tecnologia, porque o uso que o diabo fez lá em Gênesis foi simplesmente conversando, o uso da língua. E a gente percebe que não existe nada novo debaixo do sol, o diabo continua usando do mesmo expediente, como a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, o texto continua aí, agora vamos olhar com mais detimento algumas expressões, e como eu já falei para vocês, a gente sabe que quando Deus criou tudo foi criado sem pecado. Lá em Gênesis, antes desse texto, é dito que Deus criou tudo e tudo era muito bom, ou seja, tudo era perfeito, não tinha ainda sido maculado pelo pecado. É a partir de Gênesis 3 que a coisa começa a degringolar e o mundo é afetado, o universo todo é afetado pelo pecado. E nós sabemos que esse texto aqui fala do diabo, porque se vocês olharem lá em Apocalipse 12, ainda que o nome do diabo não seja citado aqui em Gênesis, se vocês olharem lá em Apocalipse 12, vocês verão que o apóstolo João faz uma menção direta a esse texto, comparando ou chamando, nomeando a serpente de diabo. Então olha só o que diz aí, Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Isso aqui é um conflito que vai acontecer futuramente, nas regiões celestiais, mas o texto diz aqui claramente que a antiga serpente, se referindo a Gênesis, é o diabo. Então nós sabemos quais são os protagonistas, quem são os protagonistas aqui dessa cena. Você tem Adão e Eva, especialmente Eva, no caso, nesse momento aqui, e Satanás. Eles estão lá dialogando nesse cenário onde Hollywood começou, estão lá conversando no Éden. E é interessante, se vocês olharem, voltarem aí para o texto de Gênesis 3, vocês vão reparar que o diabo, ele fala pouco, só que nas poucas falas dele nós percebemos algumas estratégias dele. A primeira fala do diabo é assim, para Eva: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Não foi isso que Deus tinha dito. Qual era a ordem de Deus para Adão e Eva? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam dessa árvore específica. Mas o diabo, como nós já vimos na semana passada, ele distorce as coisas.
E aqui ele distorce as palavras de Deus, colocando um fardo pesadíssimo sobre o homem, colocando Deus como um vilão. Qual que é o fardo pesadíssimo? Poxa, eu estou no meio de um jardim, e é verdade, você está no meio de um jardim, Eva, e é verdade que Deus falou que você não pode comer nada desse jardim? É um fardo impossível, é você estar no meio de uma loja de doce, sei lá, loja de M&M's, loja de, pensa no doce que você quiser aí, num pastel, você está no meio de uma feira de pastéis, de caldo de cana, e você não pode comer nada daquilo. É sério que Deus proibiu você de comer pastel numa feira de pastéis? É sério que Deus proibiu você de comer M&M's numa loja de M&M's? Tudo ao seu redor é doce, é comida, e Deus te proibiu de comer tudo isso? Por que o diabo faz isso? Para colocar um fardo impossível de Adão e Eva carregarem. Para mostrar que Deus é um tirano, que Deus é um homem, é um ser mau, uma divindade terrível, porque cruel o que aconteceu aqui. Mas não foi isso que Deus falou. E aqui a gente vê uma estratégia de Satanás. E é curioso a gente observar como o Hollywood ainda usa do mesmo expediente. Porque quando você vê algumas séries, quando você vê alguns filmes, o que você percebe é que a obediência a Deus é colocada como um fardo injusto, pesado. A santidade, a castidade, a pureza sexual é colocada como uma coisa impossível de ser atingida. Então você assiste lá as suas séries, você assiste os seus filmes e você vê todo mundo tendo uma vida devassa. E quando você compara com o padrão ético da palavra de Deus, aquilo parece impossível. Você fala, não, as pessoas, parece que para elas é muito mais livre, e eu que tenho que me preocupar com santidade, com castidade, com pureza, tudo isso parece que é muito difícil para mim. E desse modo Satanás continua usando o mesmo expediente, mostrando, apresentando a palavra de Deus como um fardo impossível de ser carregado. Eu trouxe aqui alguns exemplos, certamente não é da época da maioria aqui, mas não sei se vocês assistiram Malhação. Esther é da época da Malhação? Eu chegava da escola e assistia Malhação. Eu sou da época que Malhação tinha o... Como chamava aquele cara loirinho? Como? Era o Cabeção, né? Aí depois teve a Marjorie este ano na Malhação, né? Aí depois... já acabou. Depois de não sei quantos milênios acabou a Malhação, né? Mas eu lembro que eu assisti um pouquinho de Malhação, para minha vergonha, e... cada ano era uma temporada, mudava um monte de coisa, né? Se vocês não viram, não perderam nada, mas eu assisti a Malhação, e o que era curioso da Malhação é que a vida do pessoal que vivia na Malhação era uma vida libertina, era uma vida onde você não tinha compromisso de sexualidade, você não tinha compromisso com a pureza, você não tinha nada disso, era uma vida leve, todo mundo saía com todo mundo, namorava, todo mundo curtia a vida. E isso, em contraste com a nossa vida, parecia fazer a vida cristã um fardo. Você fala, nossa, mas espera aí, eles vivem de um jeito, eu vivo do outro, e o que eles estão me apresentando é uma coisa muito mais leve. É como se embutido nessa apresentação que o mundo faz, é como se existisse uma pergunta embutida. É verdade que Deus disse que vocês não podem fazer sexo? É verdade que Deus disse que vocês não podem ser felizes? É verdade que Deus disse que vocês não podem ter amigos como os amigos da Malhação? É verdade que Deus disse que vocês não podem brincar com os amigos, curtir, viajar, como é apresentado na Malhação? E isso é um fardo impossível de carregar e coloca Deus como um vilão de fato. Só que não é isso que Deus exige de nós, assim como não foi aquilo que foi exigido de Adão e Eva. O que Deus exige de nós não é abstinência sexual para sempre. O que Deus exige de nós é um contexto específico onde a santidade sexual, onde a vida sexual deve acontecer. O que Deus exige de nós não é um fardo impossível de carregar, de você viver solitário e não ter amigos, não. O que Deus exige de nós é que as nossas amizades sejam amizades boas, santas, amizades que, em primeiro lugar, sejam amigas de Deus. Então a estratégia continua sendo sempre a mesma, colocar sobre o crente um fardo impossível de ser carregado e colocando Deus como um vilão. Diga, Júlio. Lá em Angola também passa a Malhação lá na Angola? Passava. Tá. E eu assistia. Julião. Mas o governo depois cortou porque apresentava conteúdo pesado para nós na altura. Então acharam melhor cortar porque estava a afetar a classe jovem e era muito à margem dos costumes e hábitos de lá que estavam andando, então eles cortaram realmente.
O governo cortou. É bom que o nosso governo aqui no Brasil também muito prontamente cortou Malhação, né? Só ficaram 20 anos passando aí na TV. Destruíram um programa que destruiu várias gerações e que encheu a Globo de dinheiro e de atores para as políticas deles, né? Para as propostas deles. Mas você tem essa exposição, como o Júlio falou, uma exposição a conteúdos pesados que são apresentados para nós como algo que aquilo é o certo e nós somos os errados. A gente sofre enquanto eles têm liberdade. Então ser crente é um fardo, enquanto viver na Malhação é o paraíso. Diga, Henrique. Henrique, você parece alguém na Malhação. Você parece o Cabeção mesmo. Você lembra o Cabeção assim, se cortar um cabelinho um pouquinho mais alto? Diga. Era uma propaganda. Exatamente. Exatamente. Era algo claramente ideológico. Nós estamos expondo um modelo de vida, uma visão de mundo. E nós apoiamos isso daqui. É isso realmente que era feito. E a gente vê o resultado disso nas gerações que acompanharam isso daí. Que beberam dessa fonte contaminada. E você vê que o diabo fez a mesma coisa. Colocar um fardo impossível de ser carregado sobre nós, falando, olha, o que vocês fazem é loucura, a vida boa é essa daqui, a vida boa é a de Malhação, o que Deus exige de vocês é desumano. Outro exemplo, esse aqui mais antigo ainda, não sei se vocês já assistiram, nossa, volta, isso. Não sei se vocês já assistiram, vamos lá mais uma vez, vamos lá, mais uma, aí. Assistiram já Curtindo a Vida Doidado? Assistiram? Um filme legal, descontraído, aquela cena... É nesse filme que tem aquela cena clássica do tecladinho lá no chão, não é? Que o pessoal dança lá, da amarelinha no chão. É em outro filme? Qual que é esse daí? Esse daí é aquele americano, naquele carro alegórico, Qual que eu tô pensando então? É algum... é verdade, eu tô confundindo, é verdade. É que o Tom Hanks era muito novinho, mas não é esse ator aqui. Mas quando a gente vê Curtindo a Vida Doidado, a gente é apresentado a um modelo de juventude que é um tanto quanto diferente do nosso. É uma proposta... Eu acho que eu não estou errando o filme de novo, mas se não me falha a memória, o filme começa com ele fingindo que ele está doente, para ele não ir à escola e ele curtir o dia fazendo o que ele quer, né? Então o filme começa com uma mentira. E você fala, nossa, é isso. Isso é curtir a vida. Porque ir na escola é um fardo impossível de ser carregado. Então o que é apresentado para nós é como se Deus estivesse falando assim, é verdade que Deus disse, não curtireis a vida, porque curtir a vida é isso aqui. É verdade que Deus disse que você não pode curtir a vida? Então é apresentado para nós mais uma vez Deus como um vilão, Deus como um tirano, como alguém que impede que nós sigamos aí a nossa juventude, aproveitemos a nossa juventude, sendo que curtir a vida doidada é você ser um inconsequente, mentiroso, mas você poder fazer as suas próprias regras e aproveitar tudo. Isso coloca sobre a vida cristã um fardo impossível de ser carregado e coloca Deus como um vilão. Então, o que a gente percebe é que a estratégia do diabo continua sendo a mesma. Mas agora continua aí no texto, continua aí olhando para a narrativa. Então o diabo distorce o que Deus fala, coloca aí Deus como um vilão, apresentando um fardo impossível. E o versículo 2 diz, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Na nossa narrativa, não dá para perceber de modo tão enfático o que a serpente faz. É como se a serpente interrompesse a mulher e falasse, nada, não, que viagem, morrer não é isso não, com certeza vocês não vão morrer se você comer o fruto. Então, com isso o diabo estava falando o quê? Que Deus é mentiroso, porque Deus falou que Adão e Eva morreriam se eles comessem o fruto. Mas a serpente fala, não,
Não é isso que vai acontecer. Certamente vocês não vão morrer. Porque, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, a serpente tenta tirar todo o alarme de Eva, todo o alerta de Eva, falando que, na verdade, não existe perigo de Eva e Adão comerem do fruto, mas, na verdade, existem vantagens. São só coisas boas. Quais vantagens? Vocês vão ser como Deus. E Deus, que é muito egoísta, Deus, que é um tirano, ele não quer compartilhar isso com vocês. Então, Deus é mau. E, na verdade, só existem benefícios se vocês desobedecerem a Deus. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o diabo continua fazendo isso hoje, continua adotando essa estratégia hoje de distorcer as coisas de Deus e mostrando que desobedecer a Deus, na verdade, traz benefícios e traz vantagens? Não precisa ir muito longe para a gente perceber isso. Um comentarista desse texto de Gênesis, ele diz o seguinte, lá vamos nós. Ele diz o seguinte, vamos lá, o que ele diz? Aí. A serpente apresenta o amor de Deus como inveja, o serviço como servilismo e um mergulho suicida como um salto para a vida. A serpente pega as palavras de Deus e fala: não, Deus não ama vocês. Na verdade, Deus quer o mal de vocês. Deus não quer que vocês tenham os benefícios que Ele tem, e por isso que Ele proibiu vocês de comerem desse fruto. Então é exatamente o que o autor comenta aí. E o que a gente vê nos filmes, nas séries, continua sendo a mesma coisa. Como eu falei para vocês, é apresentar o serviço a Deus, uma vida de devoção, uma vida de piedade, como algo cruel, como algo que é perda de tempo. Você ir na igreja todo domingo, que perda de tempo. Isso é uma besteira. Não, é que eu não posso viver em baladas. Você não pode viver em balada porque você acha que isso é pecado? Não. Isso é a vida boa. Isso é o bom. Eu não posso ter relações sexuais antes de casar. O que você não pode ter relações sexuais antes de casar? Que mundo você vive, cara? Que coisa ultrapassada. Não vai acontecer nada. Pelo contrário, você vai ser realizado se você fizer isso. Não ficar no colégio, não ficar na faculdade, que besteira, cara, curte a vida. Essas proibições são invenções de homens, isso aí é tudo para escravizar os outros. Isso é verdadeira liberdade. E o diabo continua fazendo isso não só pelas pessoas ao nosso redor, os incrédulos, mas continua fazendo isso pela indústria do cinema também. E aí vem a resposta da mulher, versículo 6. A mulher ouve isso daí, que a serpente diz, que o diabo diz, e acontece o seguinte, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, notem aqui qual é o sentido físico que a mulher usou como algo decisivo para ela tomar do fruto. Ela viu. A gente acabou de falar como a visão desempenha um papel importante no nosso dia a dia e naquilo que tem impacto sobre nós. E aqui não foi diferente. O texto fala que a mulher viu. Ela fez uso dos seus sentidos, ela ouviu o que a serpente falou, viu o fruto, e o texto diz que ela viu qualidades desse fruto. O texto fala aí que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tem alguns comentaristas que fazem uma relação, desse versículo aqui com o versículo que está lá em 1 João 2. Então abra lá rapidinho, em 1 João capítulo 2, para você ver um pouquinho dessa relação. 1 João capítulo 2, versículo 16. Pode ser que João esteja fazendo um eco do texto de Gênesis na sua argumentação, ou seja, é uma referência indireta, é uma referência oculta que João está fazendo ao relato de Gênesis. Mas olha só que curioso ver como isso casa no contexto que João está falando. 1 João 2,6. Você percebe aqui 3 expressões do pecado. O texto de Gênesis fala que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. E olha só o que diz aí 1 João 2,16. É uma sugestão de alguns comentaristas, que é uma sugestão interessante.
Olha o que diz aí, 1 João 2,16. Espera aí, deixa eu abrir aqui que saiu da página. Olha só. Versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Interessante observar que João está falando justamente sobre Hollywood aqui. Não sobre Hollywood como cinema, novamente. Hollywood como sendo um modo de pensar contrário a Deus, que João chama aqui de mundo. É uma filosofia de vida contrária a Deus. João fala, não amem essa filosofia, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama a imoralidade, se você ama as propostas do mundo, é evidente que você não é crente. Se você ama o pancadão, se você ama a imoralidade, se você ama a baixaria, se você ama as palavras sujas, você não foi alvo da ação do Espírito Santo ainda. O Espírito Santo não tocou no seu coração, não te regenerou. Então, se você ama essas coisas, você não ama a Deus. Porque se você ama a Deus, você automaticamente odeia essas coisas. É uma coisa ou outra, nunca as duas. E aí vem o versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Se a gente fosse usar uma outra tradução, talvez a sua tradução esteja diferente, semelhante ao que eu vou citar aqui, a gente poderia falar que o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens não procede do mundo. É interessante que os comentaristas fazem essa relação lá com Gênesis, por quê? Porque quando se fala aqui do desejo da carne, ou aqui como está na minha tradução, a concupiscência da carne, tá? Nós podemos pensar em pecados que desvirtuam o corpo e a mente a fim de agradar a nossa natureza pecaminosa. É a gente fazer uso do nosso corpo para algo que é errado. É a gente usar do nosso corpo para aquilo que não é bom, aquilo que agrada aos nossos olhos, mas não é correto. Foi o que Eva fez. Ela namorou o fruto, ela desejou o fruto, sabendo que aquele fruto era proibido. Depois o texto fala sobre o desejo dos olhos, que é a nossa tendência de desejar algo pela aparência, sem pensar no real valor das coisas. É o camarada da escola que é super bonitinho, que você fala, nossa, que lindo que ele é, olha só como ele passa creme no cabelo, como ele usa o secador, olha só como ele se veste bem, aquelas calças skinny, apertadinhas, super na moda e tal, uau, como ele é bonitinho, mas ele é incrédulo, não, mas ele é lindo, acho que um namorinho aí não vai fazer mal, porque você está se guiando pela aparência, o desejo dos olhos. Eva baseou-se no que ela viu e não no real valor daquilo. E o texto fala de orgulho de bens. Essa palavrinha aí, orgulho de bens, aqui na minha tradução está como soberba da vida, uma expressãozinha que tem a ver com pretensão, vanglória, é o orgulho mesmo. Mas eu sempre penso nesse orgulho lembrando do funk ostentação. É a pessoa que olha para as coisas, para os objetos e vê naquilo motivo para se gloriar. Eva olhou para o fruto e falou, é isso. Eva deve até ter feito um pancadão do fruto ali na hora. O primeiro funk ostentação deve ter sido da Eva que fez. Eu vou ostentar o fruto. Por quê? Ela se vangloriou naquilo. Ela viu aquilo como algo realmente digno da ação dela, como algo que valia a pena. E ela investiu naquilo. Mas era algo uma desobediência, era algo banal ali, era uma coisa que não tinha o real valor que ela estava dando àquilo. Então é interessante que alguns comentaristas fazem essa relação aqui, e é o que a gente vê também hoje, acontecendo do mesmo jeito. Pessoas que se entregam a pecados que desvirtuam o corpo, pessoas que seguem pela aparência ao invés de pensar no real valor das coisas, e pessoas que baseiam toda a sua vida em ostentações vazias, achando que aquilo tem algum valor especial, algum sentido especial, algum valor mais profundo, quando na verdade é apenas algo passageiro, é apenas algo vão, é apenas algo, uma pretensão, um orgulho tolo. E aí o texto continua falando que ela deu o fruto ao seu marido, que também comeu. E aqui é uma aplicação interessante que eu quero compartilhar com vocês. O pecado nunca é solitário, e isso explica muito da indústria do entretenimento. Salmos, provérbios, vários textos falam sempre dos maus buscando companhia. Sempre existe a gangue dos maus. Sempre existe a turma do fundão. Nunca é o cara do fundão, é a
turma do fundão. É a galera do mal. É a turma do arrastão. Não existe arrastão de um homem só, né? Não existe baile funk de uma pessoa só. Tem que ter uma turma toda ali. Porque o pecado nunca é solitário. Ele sempre busca cúmplices. E eu acredito que desde Gênesis, que é o que a gente está vendo aqui, o pecado também busca cúmplices para se concretizar e validar-se socialmente. Porque o que Eva fez foi comer o fruto e encontrar em Adão um cúmplice, um comparsa para o crime dela. O que o Adão deveria ter feito? O Adão foi negligente. Adão deveria ter feito batido da mão de Eva. Que isso? Que ideia é essa? Mas não, ele se tornou cúmplice de Eva. Tanto que ele foi responsabilizado, como líder da humanidade, representante da humanidade, ele foi responsabilizado por esse pecado. Mas é curioso observar como aquele casal que tinha uma relação perfeita, uma cumplicidade perfeita, usou da cumplicidade para o mal. Eles se tornaram comparsas de um crime. E a indústria de Hollywood faz a mesma coisa. Quando as pessoas veem nos filmes aquilo que elas querem fazer, elas encontram nos filmes um cúmplice. É o que a psicologia chamaria de validação social. Já que todo mundo faz e eu quero fazer, então não tem problema. Já que todo mundo faz, eu posso fazer também. Então, quando você vê um comportamento sendo repetido, sendo apresentado, especialmente nos veículos de massa, aí, na indústria de massa, o que essa indústria está fazendo? Ela está se apresentando como um cúmplice para você. Guilherme, eu sei que você quer fazer o que é errado. Vem comigo, vamos ser cúmplices aqui, eu e você e todo mundo que quiser também, mas eu sou um cúmplice silencioso, eu sou um cúmplice discreto. Você está vendo aqui o filme, você pode alimentar essas coisas na sua cabeça, você pode fazer isso se você quiser, eu estou aqui pronto para te estender a mão, eu estou aqui pronto para ser o seu cúmplice. É a música que o camarada ouve e se torna a música que guia a vida dele. Por que ele absorveu aquela música? Por que ele fica cantarolando aquela música para si mesmo? Porque ele conseguiu naquele cantor um cúmplice, um comparsa para o crime dele, para a desobediência dele, para o modo de vida dele. Então, naquela velha pergunta, né, a vida imita a arte ou a arte imita a vida, a gente vai falar um pouquinho mais disso mais adiante, não hoje, em outra ocasião, a gente vai parar por aqui hoje, mas quando a gente pensa nessa ideia da vida imitar a arte ou da arte imitar a vida, eu já adianto para vocês que me parece que a coisa é muito retroalimentativa. A indústria apresenta algo que você quer, para que você se torne cúmplice dela. E vocês dois, então, continuam produzindo uma vida de impiedade, uma vida de erro, uma vida de desobediência. Vocês dois juntos. Vocês dois ali, lado a lado, de mão dada. E a série de TV, o filme, o livro, a música, sendo o seu comparsa, sendo o seu cúmplice para aquilo que é mal, te levando para aquilo que é errado. Quando Hollywood banaliza alguma coisa, banaliza o sexo fora do casamento, quando Hollywood banaliza os palavrões, quando Hollywood banaliza o roubo, qualquer coisa do tipo, por qualquer justificativa que seja, Hollywood está te chamando para ser cúmplice daquilo. Fala, olha, aprove isso também, porque todo mundo aprova. Todo mundo dá o joinha para isso daqui, todo mundo dá o like nisso daqui. Venha você também fazer parte dessa gangue, dessa turma hollywoodiana. Então, o que a serpente faz lá no Éden, o que Eva fez com Adão, continua sendo algo que é feito hoje por meio de músicas, filmes, séries e tudo mais. Esse negócio não tá me ajudando hoje. E a gente vai parar por aqui, até porque o negócio parou mesmo. A gente vai parar por aqui e na semana que vem nós seguimos para a segunda pergunta, olhando para o texto de Efésios, que mostra quem comanda Hollywood. A gente já teve, na verdade, uma prévia, um spoiler da resposta a essa pergunta. Desde o Éden, quem comanda Hollywood? Quem comanda esse sistema de pensamento contrário a Deus? O próprio diabo. Mas a gente vai ver algumas informações adicionais sobre isso na próxima ocasião. Então, onde Hollywood começou? No Éden. E tudo aquilo que começou no Éden continua acontecendo hoje, porque o diabo não é muito criativo. Ele muda a roupagem, mas o conteúdo
continua sendo o mesmo, o expediente é o mesmo, distorcer as palavras de Deus, colocar a ética cristã como algo impossível de ser vivido, Deus como um tirano, como um vilão, e a indústria hollywoodiana continua buscando comparsas e te chamando para ser cúmplice daquilo que todo mundo faz e que é errado. E assim você acalma a sua consciência, vai neutralizando os seus valores cristãos. Faz sentido para vocês isso? Ou é exagero? Fala, não, pastor Nicolas é terraplanista, ele está falando isso, mas não tem nada a ver, isso é teoria da conspiração. Faz sentido para vocês ou não? Faz? Henrique, faz sentido para você? Faz? O que você destaca de tudo que foi falado? O Henrique falou, caramba, eu já falei da malhação, meu cara não larga no meu pé. Tem alguma coisa aí que você lembrou, Henrique? Uhum. Uma coisa que o Henrique falou que tem alguns programas que são mais explícitos, né? Algumas agendas que ficam mais aparentes. O fato da gente ter falado que Hollywood começou no Éden, um lugar de perfeição, de tranquilidade, deve nos despertar também para a realidade de que muitas vezes aquilo que é bonitinho, aquilo que é agradável, aquilo que é aparentemente inofensivo, na verdade pode ter uma ação perigosa ali por trás. É o que acontece com os desenhos animados, não é mesmo? Quando você vê um desenho, você fala, nossa, mas como que Peppa Pig pode ser uma ameaça à humanidade? Como que, sei lá, fala outro desenho aí, aquele desenho da Disney, lá da Pixar, enfim, esses desenhos com uma agenda mais explícita, fala, mas é um desenho tão bonitinho, pô, o Buzz Lightyear tem um gatinho robô super legal, gatinho robô bonitinho ali, aquela coisa toda, como isso pode ser uma ameaça? Mesmo nos ambientes aparentemente inofensivos, nós temos que estar espertos, porque a serpente pode agir ali. Então, quando a gente fala sobre o cuidado com o que as crianças assistem, a atenção parental, todo esse tipo de coisa, não é exagero. Poxa, se no Éden Eva foi enganada, o que nos leva a imaginar que no Netflix uma criança não vai ser enganada? Qual o parâmetro que a gente tem? O diabo agiu num lugar perfeito. Ele pode agir numa Netflix, num Amazon, em qualquer coisa, numa musiquinha inofensiva. Eu lembro tempos atrás de ouvir uma banda. Era uma banda, eu não lembro qual que era. Essas bandas que descobrem uma música da banda, fazem um alarde e aí espalham no Facebook e depois a banda desaparece. Era uma banda que tinha, acho que, o videoclipe. Aí é uma música de um diálogo com um demônio, alguma coisa assim. A gente nunca sabe se era isso mesmo, porque às vezes tem pentecostal que desvirtua tudo, né? Mas eu fui ver na época, eu fui ver a letra da música, era uma música muito estranha mesmo, mas era uma música com notas de criancinha, era uma coisa super fofinha e tal, e uma letra super pesada, uma coisa que era realmente estranha. Você vê como o mal pode usar de um expediente fofinho para divulgar conteúdos, conceitos errados. Às vezes um jogo, não sei quem comentou semana passada do South Park, aquela sériezinha de desenho, que eu falei, é bonitinho, é um desenho, mas os bichinhos são mais boca suja do que o esgoto. Aí você vai dizer, é um desenho, mas mesmo com uma aparência inofensiva, você tem uma agenda sendo propagada ali. Então a gente tem que ser mais esperto do que geralmente nós somos, nós temos que ser atentos a isso. Não é à toa que Jesus disse que nós temos que ser sagazes como a serpente, não que a gente tem que ser sagaz como o diabo, não é isso que o texto está falando, mas Jesus está usando da referência da serpente como alguém esperto. Você pegar a serpente vai te pegar antes, assim que o crente tem que ser. Então antes da Netflix te pegar, você pega a Netflix e já fica blindado com isso. É isso que a gente aprende e aplica para a nossa vida. E na semana que vem a gente continua então falando aí do segundo tópico. Vamos orar para terminar, e aí eu compartilho algumas coisas que a maioria talvez não estivesse aqui quando eu falei. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor nos livre das armadilhas do diabo, Pai. O mesmo expediente que Satanás usou no Éden, ele continua usando hoje, distorcendo as suas palavras, apresentando o Senhor como alguém mau, como alguém que não se preocupa com o bem-estar das suas criaturas,
como alguém que impõe a nós fardos insustentáveis, fardos insuportáveis. Livra-nos de cair nesse discurso, livra-nos de cair nessas ideias, que são apresentadas, é claro, pelos nossos colegas de faculdade, de escola, do trabalho, mas que também são apresentadas, ideias que são apresentadas nos filmes, nas séries, nas músicas. Nos livra disso tudo, por favor. Nos livra de ceder às palavras do diabo, como aconteceu com Adão e Eva. Livra-nos de sermos cúmplices naquilo que desagrada ao Senhor. Livra-nos de sermos comparsas do erro, do pecado. Livra-nos disso tudo. E ajuda-nos, por favor, a sermos servos fiéis, realizados em obedecer ao Senhor, servindo ao Senhor de acordo com a sua palavra, nos preservando naquilo que o Senhor nos orienta, e pedimos que o Senhor nos proteja, mesmo no contexto da igreja, mesmo no contexto da nossa casa, onde nós estamos mais à vontade, mais tranquilos, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos livre da influência do mal e daquilo que é propagandeado em todas essas plataformas, esses meios. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.